Ele foi o maior geógrafo brasileiro de todos os tempos. Ele deu um sentido humano à geografia. Criticou o que chamava de globalização perversa e via na população pobre um importante ator social. Escreveu 40 livros e mais de 300 trabalhos científicos. Foi professor de universidades nos Estados Unidos, Canadá, Inglaterra, França, Tanzânia, Venezuela, Peru e no Brasil. Os 10 anos da morte de Milton Santos é o tema de hoje do programa De Lá Pra Cá. Milton Almeida dos Santos nasceu em Brotas de Macaúbas, na Bahia, no dia 3 de maio de 1926. Foi um dos grandes nomes da renovação da geografia no Brasil, ocorrida na década de 1970. Milton Santos morreu no dia 24 de junho de 2001. 10 anos depois, o que ele falou sobre a cidadania em nosso país continua valendo. O Brasil jamais teve cidadãos. Nós, a classe média, não queremos direitos, nós queremos privilégios. E os pobres não têm direitos. Não há, pois, cidadania nesse país. Nunca houve. É difícil ser um intelectual negro no Brasil? Eu creio que é difícil ser negro e é difícil ser intelectual no Brasil. Essas duas coisas juntas dão o que dão, né? É difícil ser negro porque, fora das situações de evidência, o cotidiano ia ser muito pesado para os negros. É difícil ser intelectual porque não faz parte da cultura nacional ouvir tranquilamente uma palavra crítica, né? Professor, fale um pouco da importância, da contribuição das ideias de Milton Santos, enfim, para a humanidade, para o Brasil. Fala um pouco dessa importância, por favor. Bom, Milton Santos foi um acadêmico, um pesquisador, um geógrafo, que dentro da sua área de conhecimento se tornou uma expressão de destaque no maior nível. Ele ganhou o Nobel da Geografia, que é o prêmio Vautrin Lud, né? Então, quer dizer, uma pessoa reconhecida entre os seus pares. Então, a primeira coisa, quer dizer, uma trajetória dentro da geografia, mas nessa trajetória dentro da geografia, ele tem uma inflexão. É alguém que consegue modificar do ponto de vista dos objetos, dos métodos, dos temas ligados ao terceiro mundo, ligados às desigualdades, ligados às dinâmicas dos processos contemporâneos, alguém que de alguma maneira conseguiu, não é, virar do avesso em parte a geografia, principalmente a partir da abordagem que ele faz dos estudos e do tema do território e do lugar. E, em terceiro lugar, é alguém que conseguiu, ao final da sua vida, produzir uma síntese de ideias críticas sobre o atual processo de mundialização chamado globalização. A temática, quais são os temas que Milton Santos trata ao longo da vida? Ao longo da vida, bom, o Milton Santos é formado em Direito, ele adota a geografia como matéria de trabalho, ele abandona o Direito, vai ser jornalista, ele é um bom jornalista provocador na Bahia, ele vai ser professor de Geografia no interior, faz um doutorado na França, no início do final dos anos 50, início dos anos 60, e aí ele volta para o Brasil disposto a dar essas sacudidelas na geografia. Ele é um geógrafo urbano. Em vez de ele ficar discutindo a margem esquerda do Rio Amazonas, ele discute as cidades, ele discute a população urbana, a demografia, e com isso ele passa a ter uma respeitabilidade.
Em 1958, Milton Santos concluiu seu doutorado na Universidade de Estrasburgo, na fronteira da França com a Alemanha. Ao regressar ao Brasil, criou o Laboratório de Geomorfologia e Estudos Regionais, mantendo intercâmbio com os mestres franceses. Por que a opção pela geografia? Eu acho que foi a opção pelo movimento. O fato de eu ter, quando garoto, me impressionado com as populações que mudavam de lugar, que se transportavam de um lugar para outro. Acho que talvez isso me tenha dado uma dimensão da disciplina. Eu queria que você me explicasse qual é a importância do pensamento do Milton Santos, o que ele inova na obra dele da geografia. Ele trouxe de novo, como ele teve essa possibilidade de viver fora do Brasil, trabalhando nas pesquisas, em pesquisa, ele transformou a geografia. Como eu disse, o marco da obra dele é a geografia nova. O livro se chama Para uma Geografia Nova, onde ele estuda, onde ele dá importância à filosofia, à epistemologia, à história. Quer dizer, ele revoluciona o pensamento geográfico da época, ele inova o pensamento geográfico da época. Quer dizer, a geografia descrevia o espaço físico. Com Milton Santos, o que ela faz? Não, ela já estava avançada. Ela já estava, a geografia descritiva é a mais antiga. Mas era uma geografia que não falava, por exemplo, na importância do território, na importância do lugar para o homem. É fundamental o lugar, estudar a paisagem, estudar o território. Seu livro O Espaço Dividido, de 1979, é considerado um clássico mundial. Milton Santos desenvolve uma teoria sobre o desenvolvimento urbano dos países subdesenvolvidos. O Milton Santos é internacionalmente muito respeitado pelo que ele pensou em termos de geografia das grandes cidades do terceiro mundo. E ele tem uma visão assim, muito diferente do que a geografia comum impõe, né? Ele tem uma visão diferente da migração do homem do campo para a cidade, ele acha que é inevitável. E ele começou a repensar o mundo a partir dessa visão que ele tem das cidades do terceiro mundo. E ele começou a formular as transformações do mundo a partir dessa reforma. Então, o último pensamento dele, que é importante, é o seguinte, que as mudanças no mundo virão dos países periféricos, da população periférica, nas cidades periféricas. Então, ele defende, ele incorpora a periferia ao mapa da geografia. Eu acho que é essa a grande condição que faz ele um grande pensador. Por exemplo, ele estudou muito em relação ao território os pobres. Ele estudou muito essa parte dos pobres, que não se dá importância, né? E ele sempre dizia, dentro do estudo do território, um dia os pobres não vão se sujeitar mais às leis somente do Estado, o que o Estado está fazendo. Eles vão se revoltar de uma maneira ou de outra. Isso antes do MST, por exemplo, né? Então ele é aquele sujeito que conseguiu desvendar as possibilidades que tem o homem comum, no banal, o sujeito no seu lugar, no seu território de existência, que é a força que ele tem de produzir resistências. Então é alguém que consegue mostrar isso a partir de um atributo fundamental para a vida humana, que é a sua morada, o seu lugar, o seu território. Nunca na história da humanidade houve condições técnicas e científicas tão adequadas a construir um mundo da dignidade humana. Apenas essas condições foram expropriadas por um punhado de empresas que decidiram construir um mundo perverso. Cabe a nós fazer dessas condições materiais a condição material da produção de uma outra política. É na cidade que pode se abrigar tempos diferentes, pode haver um mix de relações, uma mestiçagem de relações, uma hibridização de comportamento. Ele diz, por exemplo, que o cara prefere 1000 vezes morar
Por que não vai para o negócio da reforma agrária? Por que não vai para o campo? Ele diz, o cara prefere morar na periferia de uma cidade, viver mal e ter um tênis Nike, do que viver na casinha dele no campo. Depois que ele vem para a cidade, ele não quer voltar mais. E ele foi o primeiro a dizer o seguinte, aquilo que a geografia humana francesa ou do norte via como uma coisa negativa, o terciário inferior inflado, a informalidade, etc., são um conjunto de estratégias que os pobres, que a economia, que o circuito informal nós estamos falando propicia. da periferia, quer dizer... Isso. Então, ele diz, esse inchaço que foi observado como negativo na teoria do subdesenvolvimento, ele descobre as potencialidades dele. Ele mostra, diz, como é que as pessoas constroem suas casas? Como circula as relações. Ele antecipadamente demonstra esse caráter do potencial produtivo e mais, da originalidade da resposta, lidando com meios escassos do ponto de vista dos objetos, o uso criativo dessas potencialidades. Fala-se de 2 ou 3 ideias dele que lhe impressionaram muito. Coisas que ele disse, ou que ele repetia em palestras, coisas que fez você parar para pensar muito e refletir. Quer dizer, Milton, ele contribuiu com obras completas, né? Desde uma geografia nova, que é a primeira obra teórica dele, completa, até a natureza do espaço. A natureza do espaço é a última teórica dele, né, que é uma obra completa, ou seja, uma teoria completa do espaço. Alguns conceitos mais recentes, né, que impressionaram, impactaram muito, foram o homem lento. É aquele homem que não usufrui da técnica, que, na verdade, não pode se esconder atrás das técnicas, não pode se proteger através delas, e que precisa desvendar o mundo. Esse homem lento, ele era o futuro do mundo. Ele fala que o que vai mudar o mundo é o homem lento. O que é o homem lento? O homem que não está antenado com essa vida que a gente vive, que é o cara que não tem celular. É a periferia, ele fala muito dessa periferia. E é o homem que vem da periferia. Tá. O Milton Santos dizia, né, Anselmo, que tinha enveredado pela geografia por causa do movimento. Ele dizia que quando ele era criança, ele via muita gente de lá para cá, ou seja, as pessoas que iam do campo para a cidade. Os retirados, né? E é interessante também, Vera, que ele, embora fosse um intelectual de esquerda, foi preso, viveu no exílio, apesar disso, ele não militou em nenhuma organização de esquerda. Ele dizia assim, eu milito mesmo, são nas ideias, né? Aliás, ele não militou nem em movimentos negros, né? No caso do negro, ele escreveu um artigo que ele dizia que no Brasil existia uma espécie de apartheid brasileira, que no Brasil não é feio ser racista, é feio dizer que é racista. Ele tem humor, esse cara. Fantástico, né? Queria dizer, em primeiro lugar, que eu me considero um intelectual outsider, coisa que é rara no Brasil. Não pertenço a nenhum partido, não pertenço a nenhum grupo, inclusive grupo de intelectuais, não respondo a nenhum credo, não participo de qualquer militância. No teu filme, inclusive, ele diz que ele é um marxista independente. Eu queria saber que você... Como é que ele formula o pensamento dele? Ele é um provocador, ele é um cara que busca os contrários. Ele não é um cara... Ele é um intelectual à moda antiga, ele não é um cara que adere aos governos com muita facilidade, que gosta de benesses, que gosta de cargos. Então, ele é um cara que gosta de provocar. Ele se sente
um intelectual necessário para provocar e não um intelectual necessário para aderir. E ele é muito crítico, ele gosta de saculejar a ordem estabelecida do ponto de vista do pensamento, inclusive. Em função de suas atividades políticas, Milton Santos foi perseguido pelos órgãos de repressão da ditadura militar. Depois de ter cumprido meio ano de prisão domiciliar, seus aliados negociaram sua saída do país e ele ficou fora por 13 anos. A ditadura, que em 64, pegou todos aqueles que, de alguma maneira, tinham cargos de responsabilidade e estavam comprometidos com a transformação do país. Pegou de cabo a rabo, pegou gente de governo, pegou pessoas que tinham compromissos com a imprensa, pessoas que estavam apoiando os sindicatos, quer dizer, as lutas de desenvolvimento da economia e da política. Quer dizer, a face progressista do país ela foi controlada e apagada. E aí também, Milton. Vem um golpe de Estado de 64, ele é preso, ele é obrigado a sair do Brasil, vai morar na França inicialmente, e da França ele radia para o mundo, porque ele passa, desde esses anos 60, a ser respeitado como um dos intelectuais que mais conhece as cidades, as grandes cidades do terceiro mundo. Milton Santos começou seu exílio em Toulouse, passando por Bordeaux, até finalmente chegar em Paris em 1968. Lá, deu aulas na Sorbonne, onde foi diretor de pesquisas de planejamento urbano. Quando veio o processo de globalização dos anos 90, quando o mundo inteiro vivia aquela farra da globalização e achava que todos os problemas da humanidade estavam resolvidos, acabou a história, o fim da história do Fukuyama, todo mundo vai poder comprar importado, viajar, todas as crianças do mundo vão poder visitar a Disney e tal. Eu entrevistei o Milton Santos em 95 para um filme sobre Josué. E eu mesmo me mostrava encantado com esse processo. E aí eu falei com ele, mas professor, está legal assim e tal, o mundo está melhor. Ele deu um sorriso absolutamente perverso, como ele sabia dar, e disse, isso não vai dar certo. E eu parei, mas por que, professor? Está todo mundo gostando? Ele falou, porque não vai ter para todo mundo. O que nós estamos vivendo hoje é que o homem deixou de ser o centro do mundo, né? O centro do mundo hoje é o dinheiro, mas o dinheiro no estado puro. O dinheiro em estado puro só é o centro do mundo por causa dessa geopolítica que se instalou, proposta pelos economistas e imposta pela mídia. Professora, qual é a crítica que o professor Milton Santos fazia à globalização? A maioria das coisas da globalização, como ela é feita, é ruim, entendeu? Porque essa globalização, ela não dá muita importância ao homem. Ela vai dar importância a outras coisas que não ao homem. Então, para ele a globalização era uma coisa que não ia dar certo, com o passar do tempo, que não ia dar certo. Enquanto nós todos estávamos curtindo as benesses do que nós acreditávamos ser a nova ordem mundial, a globalização, ele chamava essa nova ordem, que nós achávamos uma coisa sensacional, ele chamava como globalitarismo. Uma mistura de globalização com autoritarismo, porque ele percebeu, já no primeiro momento, que naquele momento circulavam capitais e mercadorias, e os humanos não. Enquanto você podia mandar dinheiro para o mundo inteiro, ficou essa farra dos capitais, que, inclusive, mandando dinheiro aqui para o Brasil, porque os juros são bons, que você pode comprar tênis de marca em qualquer loja. Ele percebeu que, enquanto isso acontecia, a Espanha construiu um muro para impedir a África de chegar na Europa. E os Estados Unidos construíram um muro para impedir os latinos, os mexicanos de chegar aos Estados Unidos. Quer dizer, ele percebeu já muito antes de nós todos que enquanto as mercadorias e os capitais circulavam, os humanos não. E aí ele começa a defender a tese do globalitarismo, quer dizer, a globalização com o autoritarismo. Talvez o fato de que esses 50 anos criaram também uma multidão de excluídos, isso ajuda, eu creio, digamos, a criar, digamos, a oposição entre os que têm e que estão tranquilos porque têm, e os que não têm, que são permanentemente intranquilos.
E que isso alimenta, eu creio, uma oposição que é criadora. Qual era a visão dele do mundo global e quais eram as críticas que ele fazia? Quer dizer, mais uma vez, Milton era um ser de esperança, né? Então ele fazia todas as críticas, mas deixava uma porta de saída sempre, né? No final ia dar certo. E tinha que virar a mesa, né? Ia virar a mesa, porque o Milton ele tem uma trajetória, que é uma trajetória intelectual do terceiro mundista, né? Aquele que trabalhou na Tanzânia, que trabalhou na Venezuela, trabalhou em muitos lugares do mundo. Ele tinha uma experiência de terceiro mundo muito grande. Há que se entender que há uma face positiva na globalização, que é o conhecimento do mundo. Nós hoje conhecemos muito mais do mundo do que conhecíamos antes. É verdade. Agora já falamos até aqueles países todos, né, que não falávamos antes, nem sabíamos que eles existiam. Então tem um lado que é isso, e que pode formar uma nova ideia de universal. Né? Você pode ter uma leitura muito mais rica do mundo do que tinha antes. Esse é o lado positivo. O lado negativo é que esse saber está controlado, né? Numas potências. Isso tem que arrebentar. Então, a ideia de que isto vai arrebentar necessariamente. E o que vem a seguir disto é que, por enquanto, nós temos uma globalização que só produz perversidades, vamos dizer assim. A seguir disso é um outro período histórico, né, que está sendo construído desde já. O consumo que é hoje o grande fundamentalismo. Esse, sim, é que é o grande fundamentalismo. Então ele intuiu os problemas que nós íamos perceber apenas 6, 7 anos depois. Eu estou te falando de 95. Ó. A grande crise do mundo acontece mesmo em 2001, né? com as Torres Gêmeas nos Estados Unidos, Nova York, que para o Milton Santos era um reflexo do desprezo político que os árabes estavam recebendo do mundo. Ele me falou, a entrevista que eu fiz com ele em 2001, e ele me falou, olha, os árabes vão se manifestar. E a manifestação dos árabes não é uma manifestação religiosa, é uma manifestação política. O que está acontecendo hoje no mundo, o que aconteceu em 2001 e está 10 anos depois acontecendo, ele percebeu e me falou disso em 2001. A clarividência é uma virtude que se adquire pela intuição, mas sobretudo pelo estudo. E, quer dizer, tentar ver a partir do presente o que se projeta no futuro. E a figura do professor? Aliás, você escreveu um artigo falando sobre isso. Ele ensinava sempre. E esse ensinar não é em sala de aula, né? Ensinava de tudo, como é que você devia tomar um vinho, como é que você poderia se defender, como é que era melhor você andar vestido para não ter contradições secundárias. Então, ele ensinava de tudo para você, como dobrar uma carta, né? Ensinava facilidades para que você pudesse enfrentar as dificuldades. Então, Milton ele tinha essa capacidade de ver entre as pessoas, não necessariamente suas alunas, mas de alguma maneira discípulas, a potência, mais uma vez, de cada um. Então, o grande ensinamento de Milton, professor, é encontrar um lugar no mundo para todo mundo. Né? Encontrar um lugar no mundo para todo mundo. Isso é muito bonito. Ele foi convidado para dar aula em universidades do mundo inteiro, Canadá, Estados Unidos, Venezuela, Tanzânia, França. Então, ele é um cara muito respeitado por esse conhecimento. E ele, o palco também foi uma coisa que ele criou, o espaço geográfico são coisas que ele pensou muito bem. E ele foi ampliando a área de conhecimento dele, a inserção dele no mundo do conhecimento, e terminou a vida com mais de 20 doutorados honoris causa, respeitado no mundo inteiro e nas melhores universidades, e é um grande pensador brasileiro. Eu creio que as condições da história atual permitem ver que outra realidade é possível. Essa outra realidade é boa para a maior parte da sociedade. E nesse sentido, a gente é otimista. A gente é pessimista quanto ao que está aí, mas otimista quanto ao que pode chegar.